Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar mais uma continuidade, o nosso Aprendendo com a Oração, nosso nono encontro, a iniciativa de Deus no Espírito Santo. Para a gente refletir um pouco sobre a vida de oração. Na Sagrada Escritura, encontramos o ser humano em sua busca de Deus. Mas é Deus quem se coloca em primeiro lugar na busca do ser humano. É Deus que se revelou ao ser humano. Foi iniciativa divina. Como resposta, nós somos chamados a buscá-lo na sua presença e consentir que ele possa realizar-se em nós. Deus se fez conhecer ao ser humano. Oração é o descobrimento de nossa verdade íntima, o nosso interior mais profundo, de que o Senhor Deus está presente em nós como fonte de nossa vida. São Paulo nos ensinou que o Espírito Santo é o grande mestre de oração, pois ele habita em nós, e que só os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se deixam ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Como veremos na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 9 e versículo 14. Aquele que age em nós, o Espírito Santo, é aquele que inicia em nós esta vida de oração, pois ele sabe, o que pede para aqueles que creem e sabe o que Deus quer. Romanos capítulo 8, versículo 27. É o próprio Deus que enviou em nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ó Pai, como vemos na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então vamos nos abrir à graça do Espírito Santo, deixemos ele agir em nós, que ele aqueça em nós o amor de Deus e o amor ao próximo. Aquele que ama quer estar próximo do amado e não quer se separar dele. Não consegue abandonar o amado Deus e só sossega quando tem junto de si uma paz interior. Quem nos ajuda a amar é a fonte do amor, o Espírito Santo, amor do Pai e do Filho. Deixemos ser tocados por este Espírito Santo, que é Deus. Não nos afastemos do amado Deus e que ele possa sempre aquecer nossos corações. Vamos procurar, então, fazermos a nossa oração, deixando o Espírito Santo agir em nós, nosso mestre interior, das coisas que se refere ao Pai e da toda a graça que Cristo nos deu, através da sua morte e ressurreição. Por isso vamos fazer uma meditação, pegando a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8 inteiro, depois uma pequena passagem do profeta Jeremias. Na carta aos Romanos. Meditemos cada palavra desta carta do capítulo 8. Então vamos pegar cada palavrinha, vamos tentar entender o que São Paulo está nos dizendo, procurando responder as perguntas. A minha vida diante da palavra de Deus, como eu a tenho vivido, como ela tem me ajudado, como ela me tem fortalecido. Primeiro, o Pai enviou seu Filho ao mundo, que assumiu nossa humanidade, numa carne semelhante à nossa, e nos ensina a viver segundo o Espírito Santo de Deus. Olhe para a sua realidade humana, a sua fragilidade. Jesus assumiu esta humanidade em Maria, embora concebido sem pecado, mas viveu a realidade. Teve dor, sofreu na carne. Romanos, vamos fazer a leitura da carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Depois, viver segundo os instintos egoístas, fechados em si mesmos. Viver segundo o Espírito de Deus.
Os instintos egoístas levam à morte e os desejos do espírito levam à vida. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao 8. Terceiro, o Espírito Santo está em nós. Nós somos sagrados. Ele habita em nós, dentro de nós, age em nós. Como Jesus Cristo também está em nós. O Espírito Santo habita em nós e dá vida aos nossos corpos mortais. Esses corpos passíveis de morte. Então, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 9 a 13. Quarto, ser guiados pelo Espírito de Deus. Se tornar filho de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo. Vamos meditar essa nossa filiação divina, do capítulo 8, do versículo 14 a 17. Quinto, os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna futura. É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio. Somos auxiliados pelo Espírito Santo. Fazer essa experiência profunda da graça divina. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 a 27. Sexto, somos predestinados, porque conhecidos de Deus. Viver essa predestinação, essa graça divina que Ele nos deu. Não é mérito nosso, é graça divina. Romanos capítulo 8, do versículo 28 a 30. Quem é contra nós? Ninguém, pois Deus está a nosso favor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, vamos olhar o capítulo 8 da carta aos Romanos, do versículo 31 a 39. Veja essa carta. Essa carta é um itinerário espiritual. Essa nossa vida no Espírito. Depois nós podemos completar com Jeremias. Só um versículo. Ler e meditar. Se coloque como o profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo 7. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Deus toma a iniciativa, seduziste-me, Senhor. O homem responde à iniciativa divina, eu me deixei seduzir. Por isso, nós podemos enfrentar desafios e dificuldades, porque aquele que está conosco é que nos dá força para vencer. Vamos fazer esse exercício de oração, essa meditação e a contemplação da realidade da presença de Deus em nós através da ação do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar a descobrir todo esse tesouro, todo esse mistério no qual estamos inseridos, a nossa vida e salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.